Meus amigos internautas, um abraço para todos vocês. Nós estamos aqui para discutir novamente aquele assunto bastante complexo, mas bastante absorvente, ou seja, um assunto que interessa a todos nós, que são os assuntos da economia e os problemas da economia. Inicialmente, deixa eu falar para vocês, um amigo meu, aliás, um grande amigo meu, o Afonso Miller. O Afonso Miller é um consultor, uma pessoa especializada em economia também, e ele me falou alguns meses atrás que, na opinião dele, o dólar iria a R$4. Ou seja, para você comprar $1, você tem que desembolsar R$4, que é uma cotação absurda, e mesmo considerando toda a crise em toda parte na Europa, Estados Unidos e agora Brasil, nós nunca podíamos imaginar que o dólar poderia chegar a 4. Bom, nós não estamos em 4 exatamente, o dólar no mercado financeiro está a 3,80, mas o dólar no mercado de turismo, que é sempre um pouco mais caro, esse dólar turismo já chegou a 4 em várias praças do Brasil. Ou seja, tem muita gente negociando dólar a 4. E o que significa negociarmos o dólar a R$4? Significa que as expectativas, como do meu amigo mencionado, e como de muitas pessoas, as expectativas estão muito pessimistas. E algumas opiniões nos dizem o seguinte, que o ânimo dos brasileiros não está muito bom. Ameaçado por um lado por desemprego, ameaçado por outro lado por uma inflação forte, que a inflação, todos nós sabemos, é o pior imposto que existe, porque ela reduz o poder de compra das pessoas e faz com que as pessoas consumam forçadamente menos. Isto é, a inflação atinge diretamente as famílias e faz especialmente passar por dificuldades e, por que não dizer, por sofrimento, as famílias mais pobres. Aqui está a grande crueldade da inflação. É justamente atacar as pessoas de menor poder aquisitivo e as pessoas que não conseguem se defender da inflação. E como é que você se defende da inflação? Alguém poderia perguntar, com toda a justiça. Na verdade, as famílias ricas, os indivíduos que têm alta renda, eles podem se defender da inflação aplicando no mercado financeiro, aplicando em letras do Tesouro Nacional. As letras do Tesouro Nacional são justamente os títulos que estão remunerando melhor no mercado financeiro. O que parece uma ironia, em qualquer parte do mundo, os títulos do governo são julgados os títulos mais seguros. Isto é, um banco, eventualmente, um banco, digamos, pequeno ou médio, ele pode falir. Até mesmo um banco grande pode falir ou fechar. Então, digamos, o risco envolvido nas transações com esses bancos é um risco maior, é o risco de perder dinheiro. E, teoricamente, o risco do governo, ou melhor, o risco da República, que são os títulos do Tesouro Nacional, são os títulos de menor risco. Tradicionalmente, em todo o mundo, esses títulos pagam uma taxa menor que todos os demais. No Brasil é o contrário. Por razões muito variadas e que nós não vamos explicar porque são razões bastante numerosas, os títulos do governo brasileiro são os que pagam mais caro. Alguém podia dizer, mas isso é um absurdo? E como é que fica a dívida pública? É claro, a dívida pública vai ser impactada por essa taxa de juros alta e a dívida pública vai crescer, especialmente porque o governo não paga a dívida pública, ele renova a dívida pública. Então, a dívida pública sempre cresce e paga hoje 14,25
ao ano, em comparação com CDBs ou RDBs ou debentures que pagam menos que isso aí. E além de pagar menos, tem que pagar imposto de renda, o que não acontece com os títulos do Tesouro Nacional. Então, essa questão de taxas e essa questão da inflação, as taxas altas protegem as famílias ricas, mas as famílias pobres que não conseguem guardar dinheiro, essas famílias não têm como se defender da inflação. Qual a conclusão? A conclusão é que o povo simples, a comunidade mais desprotegida, as famílias pobres não conseguem se defender da inflação. Talvez a gente possa ingenuamente dizer que uma maneira de se defender da inflação é procurar preços mais baixos, ou seja, fazer uma espécie de concorrência entre supermercados e farmácias e tentar achar o preço mais baixo. Bom, mas mesmo assim isso não é o suficiente. A cada mês, a cada período de pagamento de salário, seja quinzenal ou semanal ou mensal, as pessoas verificam que quando vão fazer as compras das suas necessidades, digamos, de família, elas compram menos com o mesmo salário. Cabe então ao governo executar políticas que reduzam a inflação. Essa é a razão principal de o governo tentar fazer tudo o que pode em relação a esse problema, porque ele ataca não os 10% ou aquele 1% mais rico da sociedade. E vocês sabem, o 1% mais rico da sociedade tem 50% da riqueza. Ora, se esse 1% tem 50% da riqueza e consegue se defender da inflação, é um privilégio. Privilégio negado à grande massa da população. Então, é uma questão não somente econômica. Nós não estamos nesse assunto falando propriamente de economia. Nós estamos falando de uma questão profundamente social, até mesmo quase diríamos ética. Mas e o que fazer quando a inflação é uma espécie de dragão que sempre volta? O que fazer? Bom, nós temos várias coisas que fazer, eu acho que o governo está fazendo algumas delas, mas temos uma situação interessante, que é uma discussão levantada pelo ministro Joaquim Levy a respeito do ajuste fiscal e também da questão do tamanho do Estado. O que é ajuste fiscal? Se alguém me perguntar o que é ajuste fiscal, nós poderíamos dizer com toda franqueza que não é uma expressão para qualquer um entender. É uma expressão que tem um significado relativamente complicado. Ou seja, o governo tem que ajustar as suas finanças do ponto de vista das despesas, do ponto de vista da arrecadação. E o governo brasileiro está fazendo isso? Talvez não exatamente. A nossa discussão, e o que o Joaquim Barbosa, o nosso ministro, está dizendo, é que o ajuste fiscal e o tamanho do Estado são discussões diferentes. E nós podemos ver que aqui existe uma opinião que já está, digamos assim, demonstrada por uma mão, mostrando um tamanho pequeno. Nós gostaríamos que o Estado fosse pequeno. Um Estado gigante significa que nós temos que carregar um monstro às nossas costas, temos que sustentar esse monstro, digamos assim, e talvez isso não seja justo para um país de 220 milhões de habitantes, um país que tem 15 milhões de miseráveis, ou seja,
pessoas extremamente pobres, e temos uma classe média, digamos, em formação, que não é exatamente uma classe média forte ainda, como nós queremos que seja. Nós preferiríamos um Estado relativamente pequeno. Ao invés disso, nós nos habituamos a um Estado ou um governo, como você quiser, gigante, um Estado pesado, um Estado enorme, que quando nós fazemos comparativos, por exemplo, com outros países, se você fizer uma comparação com a Holanda, ou qualquer país nórdico, ou até mesmo os países europeus, nós vamos descobrir que o Estado brasileiro é imenso, ele é pesado, gigantesco, e nós temos, digamos, exemplos muito claros em toda parte. Por exemplo, uma das situações mais incríveis que nós temos é o Congresso tem um número de senadores e deputados de 500, pouco mais que 500. Deputados e senadores, 500 pessoas, homens e mulheres que representam o povo. Para auxiliar essas 500 e poucas pessoas, nós temos 10 mil funcionários. E incrível que pareça, desses 10 mil funcionários, mais de 500 são diretores. Ora, você poderia raciocinar que nenhuma empresa tem tantos diretores dessa forma. 500 diretores, naturalmente eles ganham como diretores, mas provavelmente não atuam como diretores. E 10 mil funcionários, eu tenho a impressão que os 10 mil todos nem sequer cabem no Congresso. Bom, mas temos outras situações também, como as câmaras de vereadores. Se você comparar, digamos, a principal Câmara de Vereador do país com qualquer Assembleia Legislativa estadual, nós vamos verificar que a Câmara de Vereadores de São Paulo é gigantesca, com 20 auxiliares para cada vereador e salários superiores a 20 mil reais, 24 mil reais. Essa situação, meus caros internautas, meus amigos e aqueles interessados em economia, é uma situação que está dentro dessa questão do tamanho do Estado. E o tamanho do Estado que o ministro Joaquim Levy e o ministro Barbosa estão mencionando, o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda estão mencionando, mas não discutindo. Essa situação significa o seguinte, que talvez o ajuste fiscal não passasse por aumento de impostos, ou seja, transferir o custo da máquina do governo para as costas das famílias e das empresas. Talvez nós devêssemos fazer o ajuste fiscal de outra forma, de outro lado. Ou seja, que nós cortássemos despesas do Estado. E quando eu falo do Estado, eu não estou falando somente do governo federal. Eu estou falando também das assembleias e do governo estadual, e estou falando também das prefeituras e das câmaras de vereadores. Ou seja, o poder público. E quando a gente menciona Estado, nós estamos falando dos 3 níveis de poderes, onde existe essa exorbitância de gastos que nós, contribuintes, estamos financiando. Ora, nós entendemos que o ministro Barbosa, o ministro do Planejamento, está dizendo que realmente essa questão de ajuste fiscal e tamanho do Estado são coisas diferentes. Realmente são, mas elas estão interconectadas. Elas poderiam ser resolvidas muito melhor do que transferir o custo novamente para a sociedade. E vem aí
um novo imposto, provavelmente com uma forma diferente da CPMF, que todos nós odiamos, porque ele é um imposto em cascata, isso é, nós pagamos, o próximo beneficiário do cheque paga, o outro beneficiário paga e assim por diante. Esse imposto em cascata, ele é um imposto terrível e ele contribui para aumentar todos os custos da sociedade e das empresas. O governo não quer saber. O governo quer mais 80 bilhões de reais da sociedade. Bom, hoje o governo bondosamente considera não a CPMF, mas talvez aumentar o imposto de renda, o que, na minha opinião pessoal, em algumas faixas de imposto de renda, talvez fosse uma coisa, como vou dizer, justa. As nossas classes mais ricas pagam tanto quanto um assalariado bem remunerado. Ora, então você poderia pensar assim, peraí, se uma pessoa multimilionária paga a mesma taxa de imposto de renda que um executivo razoavelmente bem remunerado, nós temos aí provavelmente uma pequena injustiça. E essa discussão, meus caros amigos internautas, é uma discussão sem fim, porque nós, na verdade, já discutimos isso há muito tempo. Eu lembro que anos e anos atrás discutimos o tamanho do Estado. Não chegamos a conclusão nenhuma porque o Estado provavelmente não tem grande interesse em cortar na própria carne. Agora, como diz aquela pequeno gracejo, cortar na carne dos outros, né? Não dói nada. Então, provavelmente, nós teremos que pagar um novo imposto e manter a máquina gigantesca do governo que nós sustentamos. E qualquer gasto de governo, ele é um gasto relativamente inútil, digamos assim, porque ele não produz nada. Ele é improdutivo. É claro que nós temos que pensar, nós precisamos do governo, claro, então, e o governo não produz no sentido empresarial ou no sentido industrial. Nós precisamos. É como o exército. O exército não é uma entidade produtiva. A rigor, do ponto de vista econômico, é improdutivo, mas nós precisamos do exército. O exército, aliás, é uma força, além de uma força militar, ele é uma força moral. E eu, como cidadão, me sinto muito satisfeito disso. Eu gostaria de mencionar também que nessa questão toda, nós temos que conversar um pouquinho sobre a China. E a China, alguns dos meus colegas e alguns internautas vão dizer, mas por que nós temos que conversar sobre China? E qual é a importância de um país tão distante e que traz para nós alguma crise, algum medo, coisa parecida? Na verdade, já faz provavelmente mais de 20 anos que a China está crescendo a taxas muito altas, próximas de 10%. Eu tenho uma estatística aqui que diz desde 24 anos a China mantém uma taxa de crescimento do PIB próxima de 10%, 9,5%, 10% e assim por diante. Bom, toda a região da Ásia passou, com a exceção talvez da Coreia e do Japão, naturalmente, passou a ser uma espécie de satélite da China. Tamanho é o poder da economia chinesa que países menores, por exemplo, como Vietnã ou como Indonésia, aqueles países limítrofes acabaram desenvolvendo uma espécie de dependência em relação ao colosso chinês. A China tem o maior nível de mercado internacional hoje. A China é o maior fabricante em termos brutos de produtos industriais. Muitos são bugigangas, mas muitos são produtos de alta tecnologia também.
Se acontece isso aí, o resto do mundo provavelmente acaba dependendo também da China. E nós poderíamos dizer, até mesmo os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma dependência específica em relação à China, que na verdade são 3 trilhões de dólares de títulos americanos que foram comprados pelos chineses. Ora, 3 trilhões de dólares aplicados em papéis americanos são um valor muitíssimo respeitável. E o que temos também aqui no Brasil é que no governo anterior ao governo Dilma, no governo do Lula, especialmente no primeiro governo do Lula, o que aconteceu? Nós estávamos exportando para a China uma quantidade muito grande, muito significativa de minério de ferro. E também estávamos exportando soja em grão. Isso mesmo, soja em grão. Ou seja, esses dois produtos são produtos simples, são produtos não manufaturados, mas nós estávamos muito felizes de exportar grandes volumes para a China. Isso beneficiou a nossa balança comercial, naturalmente, beneficiou o nosso agronegócio. E no começo da década passada aconteceu um fenômeno muito importante. Por razões diversas e por alguma crise específica, o preço dessas duas commodities, ou seja, mercadorias de grande negociação, minério de ferro, soja em grão, aumentou 40%. Algumas pessoas pensaram assim: o que vai acontecer com o nosso principal comprador, que é a China? Será que ela vai reduzir as compras por causa desse aumento de preços enorme no mercado internacional, 40% de uma hora para outra? Meus amigos internautas, sabe o que a China fez? Simplesmente aumentou as suas compras. Não houve discussão nenhuma dos chineses e brasileiros a respeito do preço novo e a respeito da enorme quantidade que nós exportávamos e continuamos exportando para os chineses, de minério de ferro e soja em grão. O Brasil, então, de uma hora para outra, recebeu 40% a mais do que já exportava. Isso foi um grande avanço para as finanças do país, do Brasil. Nós constituímos uma reserva de dinheiro que nós depositamos aí pelo resto do mundo, e o Brasil melhorou muito. Eu diria que uma grande parte do bem-estar, do crescimento, eu diria até mesmo da satisfação que nós sentimos na década passada, por crescermos e melhorar a nossa vida de um modo geral e termos mais segurança financeira do ponto de vista internacional, foi devido aos chineses. Os chineses nem sequer discutiram, continuaram comprando, mais ainda, com preço novo aumentado em 40%, sem discussão. Nós criamos, então, uma espécie de doença holandesa, isto é, a mesma coisa que a Holanda passou há mais de 20 anos, que é a dependência de um produto. No caso, nós estávamos dependendo de dois produtos, minério de ferro e soja em grão. E nós imaginamos que isso ia continuar para sempre. O que está acontecendo nesse instante é que há uma certa, digamos, turbulência na China. A China teria que um dia descobrir a realidade econômica que era mais ou menos fantasiada pelo governo chinês. Por exemplo, salários muito baixos, o benefício do crescimento estendido basicamente ao governo, aos seus executivos, e muito pouco à população, que não tem leis sociais, não tem previdência, não tem um sistema próprio de aposentadoria confiável,
até mesmo os sistemas de poupança funcionam de maneira discutível. Os salários baixos e o custo industrial muito baixo ajudaram a China a crescer. Então, agora nós temos medo que a China compre menos do Brasil. E isso está acontecendo. Então, para adicionar, digamos, gasolina à fogueira, com toda a nossa crise aqui, o nosso principal comprador passa a comprar menos. Então, que situação horrível a nossa. De qualquer ponto de vista que nós olhemos, nós concluímos a situação brasileira é extremamente delicada. Qualquer jornal, qualquer governo, comentarista ou economista lá do exterior está vendo a nossa situação também. A opinião universal sobre o Brasil é que nós estamos realmente em séria crise. Quem não acreditar e imaginar que o mundo está indo tranquilo e está tudo bem, está cometendo um grave engano. E o próprio ministro da Fazenda está tentando convencer a sociedade, e especialmente os investidores, que nós vamos recuperar numa questão de meses. Há pouco tempo ele falou isso, faz alguns dias, ele falou isso, e ele tem falado para investidores internacionais e tem falado aqui internamente, para os jornais, para a imprensa brasileira, de um modo geral. Ou seja, o ministro quer nos dar uma injeção de otimismo, mas até agora nós não conseguimos descobrir razões para otimismo. A crise brasileira é a mais séria que nós sofremos em várias décadas. Se você, digamos, abstrair das crises anteriores o fator político, a nossa crise é a maior de todas. No pós-guerra, nós não tivemos uma crise tão violenta quanto essa agora. Se você disser assim, mas a crise dos anos 60 foi basicamente uma crise de ajustamento. E nós saímos da crise com grandes reformas necessárias e crescemos brutalmente logo em seguida. E agora nós temos reformas para fazer, mas alguns não querem fazer a reforma, ou então não têm capacidade para fazer a reforma. Que reforma? Nós temos que fazer a reforma da Previdência, ainda que alguns não queiram nem pensar nesse assunto. Nós temos que reformar a Previdência. Nós temos que fazer a reforma tributária. No Brasil nós temos um cipual de impostos. Se você é empresário, se você é microempresário e você fala com o seu contador de vez em quando, você vai descobrir que a quantidade de impostos que nós temos e formulários e requerimentos é imensa. Nós temos que fazer reforma nesse sentido, porque senão nós não vamos conseguir passar por essa crise incólumes, né? Digamos assim, sem grandes feridas, e como o ministro diz, questão de meses, nós podemos passar essa crise e ver essa crise aumentando, não por questão de meses, mas vamos prorrogar a crise por anos. E sabe, meus caros internautas, sabe qual é o pior dessa história toda? O pior dessa história toda é adiarmos o nosso crescimento, passar para frente o progresso brasileiro que nós muito merecemos. Nós achamos que se fizermos as reformas como a gente quer, ou como todos desejam, e talvez menos o Congresso ou não quer ou não tem capacidade para isso. Se nós não fizermos essas reformas, nós vamos adiar um futuro muito bonito. Por quê? Eu gostaria de dizer, e eu espero que isso não seja um clichê, apesar de tudo, apesar de todas as coisas que estão acontecendo, meus amigos internautas, o Brasil é grande, o Brasil é muito forte e o Brasil é muito bonito. Nós vamos ter um grande futuro, mas não queremos ter esse futuro daqui a 30 anos. Nós queremos ter esse futuro agora.
Eu me despeço dos meus amigos, meus caros internautas, e até breve nós vamos discutindo as nossas situações econômicas e as nossas dores econômicas. Mas, como eu disse, não vamos perder a esperança. No médio e no longo prazo, o Brasil será realmente uma grande nação. Um abraço, meus amigos.